SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. O Espaço Maker é um lugar de fazer, um ambiente que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e incentivar a melhoria de protótipos para que eles solucionem os problemas do mundo real. E tudo isso vai acontecer em diferentes Espaços Maker. Um dos potenciais do movimento Maker é desenvolver produtos que possam melhorar a vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência, criando uma sociedade mais inclusiva. Hoje a gente vai conhecer o BRIO, um projeto que nasceu da vontade de trabalhar a mobilidade de pessoas cegas ou com baixa visão. Meu nome é Natane, eu tenho 30 anos e sou designer de produto. O BRIO é um wearable device para pessoas com deficiência, 100% cegos ou com baixa visão, focado em mobilidade e acessibilidade dessa pessoa em espaços da cidade. O BRIO, ele é um dispositivo que você coloca na parte superior do seu corpo. Então, quando essa pessoa com deficiência visual sai à rua, ao invés dela só ter a bengala como uma forma de proteção, condução, ela vai usar esse dispositivo que vai interagir com o espaço físico, reconhecendo obstáculos e não só reconhecendo, antecipando possíveis acidentes e antecipando algo que passe na frente dessa pessoa que a bengala não reconheça. Através do sensor de distância, ele reconhece. E aí, a forma como ele comunica para a pessoa é através de vibração. Quanto mais perto desse obstáculo, mais forte essa vibração. Como exercício de empatia, eu me vendo ou eu boto um óculos, eu tento tampar minha visão 100% e ando pela cidade de bengala. E aí eu conheci o Eduardo Sisto, que se tornou um grande parceiro, se tornou um grande amigo. Ele me fez entender não só como é viver na cidade como deficiente visual, porque ele é cego, mas também sempre validar o que eu estava fazendo como uma pessoa que, de fato, conseguiria tirar proveito desse dispositivo. O cego anda se conduzindo pelas paredes, né? Quem dá o norte à caminhada de um cego é a bengala acompanhando uma parede. Então você anda rente às paredes. Então você, invariavelmente, você esbarra numa planta e a planta pode bater no teu olho, por exemplo, como aconteceu já infinitas vezes. De eu dar a cabeçada, por exemplo, num orelhão. O nosso produto, que hoje em dia já está batizado com o nome de BRIO, ele me livra tranquilamente dessas intempéries todas. Então eu tenho hoje um protótipo que ele é muito robusto, ele é muito grande e ele não é refinado. Mas o grande desafio é fazer com que esse protótipo chegue o mais próximo da ideia do produto, que é um clipe. Ei, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que Tudo você tá? ótimo. Obrigada, Natane, por me receber aqui na sua casa. Eu vim conhecer mais do BRIO, me conta. O BRIO é um dispositivo que antecipa e alerta sobre obstáculos suspensos na cidade. E aí ele pega basicamente esse raio aqui, do andar pra frente. Isso, do andar pra frente, porque uma das maiores preocupações que eu tive e pude perceber em conversas com pessoas com deficiência visual é que a cabeça é sempre uma preocupação muito grande. E o que é que você já conseguiu fazer, em que pé que tá, assim? O que eu tenho hoje é um protótipo funcional que ele é muito grande,
Ele não prende muito bem no corpo e não tem botão de liga e desliga. Então, na hora de ligar e testar, eu tenho que descoplar a bateria e colocar a bateria para ligar. Então, na verdade, você precisa fazer um cruzamento entre esse protótipo funcional e esse modelo de um design que você acha que é o mais adequado. Seria o paraíso, assim, chegar um pouco mais próximo do modelo funcional do estético. O Brio é um acessório que pode ajudar as pessoas com deficiências visuais. Ele funciona como um aliado das já conhecidas bengalas. Enquanto elas tateiam o chão, o Brio tem sensores especiais para mapear o ambiente da cintura para cima. O dispositivo detecta obstáculos e notifica o usuário com sinalizações por vibração. Quanto mais o objeto estiver próximo, mais forte a vibração, dando à pessoa noção de distância do que está à sua volta. E a ideia é que tudo isso aconteça em um clipe de silicone preso na roupa. O Brio traz a discussão sobre o acesso à cidade e a inclusão das pessoas com deficiências. Agora é um desafio técnico de entender como é que isso se viabiliza, né? Como é que você faz para que isso possa ser produzido, para que isso chegue nas pessoas, como é que você monta essa placa e esse circuito de forma a caber numa interface pequena, ou será que isso tem que ser tão pequeno, isso pode ser maior? O Brio já está sendo desenvolvido e conta com a ajuda do Eduardo, que faz parte do grupo de pessoas que o projeto quer impactar. O desafio aqui agora é pensar como evoluir o projeto tecnicamente. E no final do programa, você vai receber o feedback do Marcos, que é radialista, também é cego e discute as questões de mobilidade na cidade. Meu nome é Marcos Rangel, sou radialista. Esse Brio certamente me ajuda muito no meu dia a dia, né, na minha locomoção pela cidade, porque a bengala detecta os obstáculos baixos que estão no chão. Agora, o que está no alto, ela não pega. Então, certamente, esse equipamento me dará muito mais segurança. Bom, para a gente chegar no final do episódio com esse protótipo funcionando, eu vou te conectar agora com um mentor ideal para você. Nossa, vai ser maravilhoso ter gente que nunca viu o projeto podendo me ajudar em realizar esse sonho que é botar isso no mundo e trazer isso para a realidade. Poder ter um mentor que é super qualificado e o Marcos, que é o público-alvo e que valida de fato toda essa ideia inicial do Brio, é uma construção em várias mãos, né? Eu acredito muito em projetos que são construídos com diversas mãos. Não acredito num projeto que é de uma pessoa só, porque uma pessoa só não consegue pensar nas mil possibilidades ou ter o espaço de fala. Então, ter essas pessoas colaborando e ter esse espaço aqui, eu me sinto muito honrada. Natânia, esse é o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, por ter vindo. Vai ser muito legal trabalhar na evolução do Brio com você. Conta pra gente, Rodrigo, o que é que você achou do projeto? Bom, achei que foi um projeto muito bacana, porque a Natane, ela testou em situações reais, na rua. E aí acho que eu entro ajudando nessa parte agora, né? Como transformar esse protótipo para ele ficar menor, para ele ficar mais apresentável. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia de computação. Mas eu já trabalho há pelo menos 10 anos com educação. Boa parte do meu trabalho é orientar os estudantes no desenvolvimento de seus projetos de tecnologia. Rodrigo, a expectativa da Natane era conseguir que o sensor e a placa ficassem aqui dentro, desse tamanho. Essa era a ideia original, né? O que ela tem hoje é esse protótipo desse tamanho, que é bem maior. Dá para fazer alguma coisa que fique tão pequeno assim, mesmo que seja só no futuro? Olha, dá, mas é ousado, né? Se a gente comparar, por exemplo, o tamanho do protótipo hoje, né, e onde a gente quer chegar, é uma diferença bem grande, mas hoje tem tecnologia, né, para fazer esse tipo de circuito, eu já vi o que tem nele, e caber aqui, por exemplo, mas é um passo mais adiante, né? Tem um desafio grande de fazer esse projeto caber dentro do case que ela desenhou, né? A gente não vai conseguir reduzir até aquele ponto nessa etapa do projeto, mas a gente já vai conseguir direcionar para isso. E ele vai ficar menor. A gente espera que ele fique pelo menos 50% menor. O Rodrigo tem uma expertise que é super necessária para o projeto. Então, nesse primeiro contato, essa conversa com ele, eu já pude perceber que a gente vai para um lugar que, de fato, era o lugar que eu queria avançar para o Brio.
Conexão feita. Agora eu vou deixar eles trabalhando para ver o que sai desse encontro. Será que eles vão conseguir fazer um protótipo que é metade do tamanho do original? A Natane criou o Brio, um acessório para pessoas com deficiências visuais que usa sensores para detectar obstáculos acima da cintura. Ela vai apresentar o projeto para o Marcos, mas antes precisa aprimorar o protótipo reduzindo seu peso e tamanho. Para isso, vai contar com toda a experiência do Rodrigo Pitanga, que é engenheiro da computação e coordenador de tecnologias educacionais. Então, você acha que a gente vai reduzir todo esse cabeamento além do corpo, né? Então, ela vai ficar tudo na placa, soldado na placa e não vai ter esse excesso. Essa é a expectativa, né? Eu acho que vai ficar na parte da frente da placa, não vai ficar nenhum fio. Legal. A ideia é passar tudo para cá e, dentro do possível, a gente vai fazer essas trilhas com solda. Tem uma importância muito grande no projeto de agora esse protótipo ficar uma coisa mais palpável para os usuários que estão testando, né? Então antes era literalmente um monte de fio para lá e para cá, né? Uma coisa que o próprio usuário tinha medo às vezes de quebrar, né? Então a gente conferiu se a montagem que estava ali no protótipo, que é o que a gente sabe que funciona, é o que estava no projeto, né? No software. E aí a gente começou a reposicionar os componentes na placa para fazer ela ficar um pouco menor. A preocupação do Rodrigo era muito melhorar também a estética desse cabeamento, porque não houve essa preocupação nesse último protótipo que eu trouxe. Então, o Rodrigo veio para ajudar nessa estética também de como fazer conexões que fossem mais elaboradas do que a anterior. Então, você tinha falado da gente colocar um botão de liga-desliga, né? Eu vi que você trouxe aqui alguns. Vamos ver aqui quais são as características deles e pensar qual pode ser melhor para o nosso projeto, né? É um produto, né, que tem como foco, né, um público específico e que tem necessidades especiais que às vezes a gente não consegue perceber. Então, às vezes tem coisas tão simples como a questão que a gente ficou aqui sobre o botão de liga e desliga. Pra gente é uma coisa tão simples, né? Você olha para o circuito, você vê a luz acesa ou apagada, você sabe se está ligado ou não. Mas a pessoa que tem uma deficiência visual não consegue. Então, tem que ter um lugar bem marcado em que você sabe pelo tato que o sensor está ligado ou não. Esse aqui, por exemplo, não dá para saber se ele está ligado ou desligado, né? Pelo tato. Só olhando para a placa, né? Esse aqui, ele é uma chave gangorra. Eu acho que ele é o que melhor atende a questão tátil, né? Só que esse que a gente tem aqui é bem grandão, né? Tinham prós e contras em todos os botões. A gente optou por um que fosse num tamanho menor, que pudesse ser colocado na placa e tivesse a diferença tátil entre o ligar e o desligar, onde a pessoa soubesse que na direita, na esquerda ou em cima e embaixo estaria em cada posição de liga e desliga. No Eu Maker de hoje, vamos fazer um apoio de guarda-chuva para cadeira de rodas. Para esse projeto, você vai precisar de 50 centímetros de um cano PVC de 40 milímetros de diâmetro, um sargento, régua, caneta, arco de serra, furadeira, uma broca de 7 milímetros, uma conexão em T para o cano de 40 milímetros, supercola, 4 abraçadeiras de 40 milímetros de diâmetro, 4 parafusos para abraçadeiras M6, 2 parafusos médios M5, 2 parafusos longos M5, 3 parafusos longos M6, 4 borboletas M5, 3 borboletas M6, 4 arruelas M11, 4 arruelas M5 e 7 porcas M6. Antes de qualquer coisa, faça as marcações das medidas no cano PVC com a régua e a caneta. Um pedaço de 3 centímetros, 2 pedaços de 12 centímetros e um pedaço de 15 centímetros e meio. Corte o cano PVC nessas medidas com um arco de serra. Fure o pedaço de cano de 12 centímetros para a entrada dos parafusos longos M6. Repita esses furos no outro pedaço de PVC do mesmo tamanho. Una os 2 pedaços de cano com os parafusos longos M6, porcas, borboletas e arruelas. Fure e conecte o pequeno pedaço de 3 centímetros. É nele que o guarda-chuva será apoiado. Faça testes para determinar a melhor abertura para a entrada do guarda-chuva. Aqui, a gente vai usar uma abertura de 45 graus. Fixe bem. Corte o pedaço de 15 centímetros e meio ao meio, horizontalmente.
Pegue a conexão em T e corte-a pela metade. Una uma das partes do pedaço de 15,5 cm a ela com a supercola. Fixe as abraçadeiras com supercola ou com parafusos M6 pequenos. Faça a mesma fixação das abraçadeiras na outra metade, fechando o cano. Conecte as abraçadeiras com os parafusos M5, longo e médio, prendendo-a na cadeira de rodas e pronto! Temos um apoio de guarda-chuva para os dias nublados. Bom, hoje à tarde a gente focou mais na parte de montar o circuito, né? Montar a plaquinha nova. A gente começou com os últimos ajustes no desenho do circuito no software e aí a gente já partiu para a solda. O anterior ele tinha, né, um monte de fio para lá e para cá e agora ele é uma plaquinha com tudo organizado. Os componentes eles estão aparentes ainda, né? Mas está tudo organizado no lugar e as conexões estão todas atrás da placa. Vamos lá? Momento de tensão. Ligou! Aí. Um avanço do último protótipo até esse protótipo que a gente fez hoje foi um pulo bem legal. A Gabi, né, e o Rodrigo falaram que pode ir muito além. Mas esse pulo que a gente fez hoje já vai ser um grande avanço para usabilidade e teste. Então, assim, o que vem por aí depois, eu acho que é mais empolgante ainda. Acho que deixa daqui para frente com você. Você vai conseguir. Qualquer coisa, dá uma ligada lá. Mas foi um prazer participar desse projeto. E boa sorte para você nessa etapa e nas próximas. Obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz com esse resultado. Oi, Gabi. E aí, Nathani, como foi? O que vocês conseguiram fazer? A gente conseguiu fazer todas as ligações, né? Tem algumas ainda pendentes, algumas soldas pendentes, mas está funcionando. E aí, conseguiu reduzir de tamanho? Sim, ele conseguiu reduzir tamanho e também deixar muito mais limpo o cabeamento. Ai, que maravilha, que ótimo. Então tá bom, um beijo, tô torcendo aqui. Beijo! Aprender em conjunto, dialogando com pessoas que têm formações diferentes, é essencial no universo maker. A Nathani recebeu a mentoria do Rodrigo para evoluir o protótipo e agora vai testar o bril com o Marcos, que é cego e tem um programa na rádio sobre acessibilidade. E aí, Nathani, tudo bem? Tudo bem, e você, Gabi? O que é que vocês conseguiram fazer? A gente conseguiu reorganizar e colocar o botão de liga e desliga, que era fundamental para o manuseio dos próximos testes. Então, ele avançou bem para o curto espaço de tempo que a gente tinha. Como é que ele prende? Eu coloquei uma presilha, então no primeiro protótipo, né, o último, né, que eu trouxe, ele era com quase que um colar. E agora ele, de fato, ficou muito mais solto. Então tem a possibilidade de prender em vários tipos de blusa. Que já é bem mais próximo da sua ideia de design original, né? Do bril como aquela pecinha de silicone que se acopla à roupa de uma maneira mais fácil. Sim. Antes da gente fazer o teste, vamos aproveitar para conhecer melhor o Marcos, que é radialista e discute as questões de acessibilidade na cidade. Meu nome é Marcos Rangel. Eu trabalho como produtor numa grande emissora de rádio e também faço pela internet alguns programas. Um de entrevista sobre deficiência, o Rádio Inclusão, onde eu falo tudo sobre deficiência. Bengala, ela não é importante, né? Ela é fundamental. Eu sem bengala não dou um passo lá fora. Que a bengala cobre, por exemplo, a calçada, a rua. Na altura, por exemplo, do rosto, do peito, não tem nada. A bengala não detecta isso. Então, um equipamento que possa me informar que existe um obstáculo onde eu possa bater com o rosto, com o peito, né? É maravilhoso, isso é ótimo. Nathani, esse é o Marcos. Obrigada, Marcos, por ter vindo. É ele quem vai testar o bril. Tô aqui ansiosa para ver o que vai ser e para saber o que você achou, Marcos, dessa ideia toda. Bom, também estou ansioso para saber, conhecer exatamente, né, esse aparelho.
E eu acho, em princípio, a ideia maravilhosa, né? É a primeira vez que alguém super novo, que nunca viu o projeto e é o público-alvo tá testando. Então é aquele momento que eu fico um pouco ansiosa, óbvio, mas é uma grande oportunidade de gerar vários insights e novos feedbacks. Então, Marcos, eu vou te passar o protótipo agora. Estende sua mão, por favor. Esse é uma forma que tem uma base, tem alguns componentes eletrônicos em cima, que são algumas placas, e tem um sensor de distância que ele que reconhece esses obstáculos. Ele lê esse ambiente e ele vai trazer essa resposta para você em forma de vibração. Perfeito. Acho que é exatamente o momento onde a Natane vai poder entender o que exatamente tem que ter dentro desse protótipo. Que sensores são esses, que distância que precisa pegar, como é que isso tem que vibrar, por que prolongamento, como que isso faz sentido. Acho que vai ser um bom encontro para trazer boas perguntas. Então vamos testar para ver o que vem de ideias, de sugestões, de feedback, né? Tô curiosa. Do último protótipo para esse protótipo, a gente tem um avanço estético muito grande, né? Foi um pulo muito legal. Mas, na hora que a gente foi testar com o Marcos, o sensor começou a dar uma intermitência. Então, ele começou a identificar obstáculos que não estavam ali na frente. Então, ele começou a vibrar constante. Alô? Oi, é Natane. Oi, Natane. E aí, o que deu? O sensor, ele continua vibrando, ele não para de vibrar. Vê se, sei lá, se o botão reset não tá enterrado, vê se não caiu alguma coisa em cima do sensor. Tentei ver no código se era alguma coisa que estava diferente no código anterior. Tentei de várias formas, né? Ver se tinha alguns curto-circuito ali, mas eu não consegui solucionar a tempo essa intermitência. Eu acho que isso fica esse aprendizado, né? Porque agora eu preciso identificar se era um problema de software, se era um problema de hardware, para poder seguir com isso. Bom, não funcionou exatamente como a gente esperava, mas já deu para entender a lógica de funcionamento, o como seria exatamente se tivesse com o sensor ajustado perfeito. E, no fundo, acho que traz o mais importante, que são os aprendizados e as discussões que um protótipo tem que levantar. E aí, Marcos, o que você achou? Como você já frisou, né, não funcionou como esperado. Mas já deu para perceber que é um bom projeto, aliás, um excelente projeto. Por outro lado, a gente que anda na cidade e milhares de pessoas nas ruas, também ele indicaria muito provavelmente o tempo inteiro obstáculos à frente. Então há que se pensar como evitar que ele detecte, né, pessoas, enfim. Eu acho importante esse questionamento, porque se você estiver no centro da cidade com várias pessoas, ele vai ficar constantemente apitando. Talvez outro posicionamento, um que seja mais direcionado, um sensor que não seja mais angulado, talvez seja uma alternativa para os próximos protótipos. Acho que o que a gente viu hoje é o que acontece quando a gente traz um projeto para a prática, quando a gente realmente sai do papel, da prancheta e põe para campo, na rua, e entende o que é que a pessoa que poderia usar se pergunta de cara. Acho que são os questionamentos sempre muito pertinentes e que, se a gente demora demais para testar e espera ter um produto semi-pronto para chegar nessa etapa, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, a Natane, já num processo de protótipo tão inicial, pensando nas funcionalidades, entrar em contato para esse teste com alguém que não vinha, né, como parte do projeto dela, foi muito rico, e eu acho que vai pautar o desenvolvimento de muita coisa no Brio. É um projeto maravilhoso que eu espero não, tenho certeza que vai dar certo. Hoje foi, digamos assim, a primeira prova de fogo do aparelho, e eu tenho certeza que esses ajustes serão feitos e que ele vai funcionar muito bem, porque ele tem potencial para isso. Eu acredito muito nos encontros da vida, né? E nesse caso, é mais um impulso para não deixar de acreditar nas potências dos encontros, nas ideias e, às vezes, nas maluquices que passam pelas nossas cabeças, né? O reconhecimento do Marcos no valor do Brio, como aquilo pode ajudar ele ou fazer com que ele tenha uma autonomia, uma segurança nessa cidade que é um pouco hostil,
dá mais impulso para o projeto, sabe? E esses encontros são importantes por isso. Para que o Brio se desenvolva de formas diferentes ou que ele avance, eu preciso muito de encontros, assim, como foi com o Marcos, como foi com o Rodrigo, e essas pessoas com diferentes expertises num bem comum. Boas ideias podem surgir quando as pessoas resolvem solucionar os problemas que encontram ao redor. A trajetória do Brio mostra como é potente o encontro de quem produz com quem usa a tecnologia. Te vejo no próximo episódio. Fazer esse programa foi fantástico, né? A galera é 10. E, além disso, várias emoções durante a gravação. Foi muito bacana, foi muito especial participar desse projeto, trocar com a Gabi, com a Natane. Tô louca pra ver a evolução do Brio e o que virou o protótipo. Desde que a gente gravou o episódio, eu não paro de olhar pra cidade agora de outro jeito, pensando como a gente precisa discutir a acessibilidade dos espaços. As provocações que foram feitas, os insights que a gente teve e o feedback que foi recebido vão estar presentes nas próximas etapas e nos próximos protótipos do Brio. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.